Quando a gente é adolescente, sobram máximas sobre o sexo. Tem que esperar a hora certa, tem que ser com a pessoa certa, se você pegar alguma doença vai morrer, se você engravidar, sua vida acabou. Tudo isso vem numa tentativa de amedrontar os jovens para que eles deixem para começar a vida sexual mais tarde. Adivinha só? Isso tá falhando. Tá falhando porque tá todo mundo transando cedo do mesmo jeito e, pela falta de diálogo sobre o assunto, estão transando mal. Tanto no sentido de prazer quanto no sentido de saúde. Aqui no Projeto Boa Sorte a gente vai resolver isso. Fiz um vídeo falando sobre a minha primeira vez e agora a gente vai fazer esse aqui para ver se a gente ajuda outras pessoas que estão pensando em ter a primeira vez. Porque, convenhamos, quem decide o momento e quem decide a pessoa com que vai ter essa experiência pela primeira vez é você. Eu não tenho o direito de interferir nisso, o que eu posso fazer é tentar compartilhar algumas coisas que possam fazer com que a tua primeira vez seja mais agradável e que isso leve a uma vida sexual mais saudável. Vamos começar então? Primeira coisa, e o que eu acho mais importante de tudo, você é a única pessoa que pode decidir como que o seu corpo vai ser manuseado. É você que estabelece os seus limites, é você que estabelece o que pra você é prazer e o que é doloroso, o que você gosta e o que você não gosta, e ninguém tem o direito de deixar de respeitar isso. Ainda que você escolha se submeter a alguém, essa tem que ser uma decisão sua. Se você gosta de um sexo X ou um sexo Y, o que você tá confortável a experimentar, as pessoas podem até pedir, perguntar se você quer. Mas daí a insistir, tentar te coagir ou chegar a te ameaçar pra fazer algo, tá muito errado. Existe, assim, um gap gigantesco. Então, se tem alguém colocando alguma prática sexual como um fator decisivo na forma como vocês se relacionam, no amor e no afeto que essa pessoa tem por você, o negócio tá esquisito. É hora de sentar, conversar e talvez perceber que essa não é a melhor relação pra você. Inclusive, vamos dissolver aqui um engano muito comum. Sexo não é termômetro de relação. Essa história de que se as coisas vão ruim na cama, vão ruim na vida afetiva, e que se vão bem na cama a gente consegue aguentar um pouquinho, isso é balela, isso é violento pra caramba. Ninguém é obrigado a continuar tendo relações sexuais que não te trazem prazer, ou estando numa relação afetiva que não te traz felicidade, porque o sexo é bom ou porque a companhia é boa. Não, todo mundo tem direito a ter tudo. E aí você que decide o que é que te faz feliz. As minhas relações mais incríveis foram as relações em que o sexo era menos frequente. E não que uma coisa esteja condicionada à outra. Calhou de ser assim. Por outro lado, eu tive uma relação que o sexo era muito intenso, muito frequente, mas a relação era violenta pra caramba. E aquele sexo, por mais gostoso que fosse, não valia a pena ter uma relação afetiva tão dependente e que me violentava tanto. É claro que na cama, assim como fora dela, a gente tem vários sinais de afetividade, de conexão e de violência. E a gente tem que estar atento a isso. Colocar o sexo nesse lugar assim, de fator primeiro para definir se uma relação é boa ou ruim, é pegar uma relação que é algo muito complexo e reduzir isso apenas à relação sexual, sendo que existem outras questões aí, como honestidade, lealdade, afetividade, não violência, comunicação, que nem sempre estão expressas só no sexo e que são muito importantes em outros lugares também. É que nem quando você vai no médico, ele procura vários sintomas para entender o que está acontecendo. Sexo bom é aquele que te deixa feliz. Ponto final. Essa coisa de a gente querer comparar as nossas práticas sexuais com o outro é uma receita pra dar errado, né? Vai ter gente que vai falar assim, porque eu faço sexo todo dia, contando vantagem. Deus me livre. Por mim, assim, uma vez por semana tá mais do que suficiente. Inclusive, porque não sei se vocês sabem, mas tem gente que é assexual, que vai ter outras relações com sexo, que talvez não vá querer o sexo com tanta frequência, ou vai querer o sexo só numa situação muito específica. Isso não significa que a vida sexual dessas pessoas não pode ser também muito prazerosa e muito satisfatória. Por isso, vale muito mais a pena a gente encarar o sexo como um processo de aprendizagem. Essa coisa de você achar que você sabe fazer sexo, amor, deixa eu explicar uma coisa, sexo é 2 pessoas, pelo menos. Então, fica meio difícil você saber fazer
se você não tem a segunda pessoa. E até que você encontre a segunda pessoa, o que você sabe pode ser completamente descartável. Que às vezes você quer ir pelo lado daqui, mas a pessoa gosta do lado de lá, às vezes você cutuca assim, mas a pessoa gosta de cutucar assado. Não é? E aí a gente tira da nossa cabeça aquela ideia de que existe um jeito muito certo, muito gostoso de se fazer sexo. Isso não é verdade. Né? Eu já ouvi gente falar, fulaninho transa muito bem, e eu fui transar com fulaninho e quis morrer. Mesmo. Mas assim... Mesmo. Beijo mais ainda, porque é mais comum a gente dividir os beijos, né? Com as pessoas, com os amigos beijados, do que o negócio de sexo. Mas eu lembro, eu tive um namorado que quando a gente começou a ficar, era horrível. E parecia que ele tava beijando o meu timo, assim, sei lá. Timo é um órgãozinho que fica aqui, assim, do tamanho de uma noz. Era muito, muito horrível. Mas a gente se gostava. E aos poucos a gente foi encaixando esse beijo até que ele começou a funcionar. O sexo é igual. Às vezes de primeira ele não vai ser tão incrível. Mas na segunda você já vai entender melhor o que a pessoa quer. Na terceira mais ainda. Por isso que vale a pena conhecer a pessoa antes de transar. Porque quanto mais você conhece a pessoa, mais chances tem dessa sintonia acontecer. Não porque seja algo místico, mas porque de fato vocês já desenvolveram vários exercícios de comunicação entre vocês. E sexo é comunicação. Vai encontrar no casual de uma vez só? Conversa, velho. É como qualquer outra conversa. Às vezes a pessoa entra num assunto meio desagradável. Aí você muda de assunto, disfarça, puxa outro. Às vezes ela fala uma coisa tão escrota que você bota o pé na porta, vai embora. Nada de errado em ir embora. E nada de errado, inclusive, vou deixar aqui em cima o vídeo do negócio do chá. De você seduzir alguém e falar, vamos pra casa transar, e no meio do caminho mudar de ideia. Porque às vezes rola, às vezes a gente perde o tesão mesmo. Outro dia eu tava com um cara aqui na minha cama, ele começou a soltar uns comentários transfóbicos que eu não dei conta mais. Aí eu vou ficar com a pessoa transfóbica na minha cama, que eu já quis ter os meninos trans, acho uma incoerência gigantesca. Muito louco, não consegui. Aí você vai embora. Ou então, às vezes você nem tá tão afim assim e de repente tá. E aí você volta. É isso. Não tá escrito em pedra nada sobre sexo. Uma coisa é hoje, amanhã pode ser outra coisa. Isso também é algo que não dizem. Porque parece que sexo é um contrato naturalicíssimo desde o início dos tempos, né? Como se sexo sempre tivesse sido igual ao longo de todas as eras. Ô, ilusão! E aí nessa onda de experimentando, de ir entendendo e aprendendo o que a gente gosta, o que a gente gosta de fazer com o outro, o que a gente gosta que façam na gente, a gente começa a entender que sexo é muito mais do que duas genitálias se batendo. Né? A gente tem um órgão, isso é mais uma informação exclusiva que eu trago aqui no Projeto Boa Sorte para vocês, grãozinhos. A gente tem um órgão gigantesco que cobre todo o nosso corpo, ele se chama pele ou tegumento. Arrasei na palavra difícil. E ele é cheio de sensores de temperatura, de tato, de pressão, de prazer e de dor. E isso está espalhado pelo nosso corpo todo. Vale muito a pena explorar cada milímetro disso, gente. Tudo isso aqui, tudo que a gente vê e pode tocar no nosso corpo pode trazer prazer. E aí, se a camisinha te traz algum desconforto, de você falar, ai, tá cortando tesão, alguma coisa assim, antes de abdicar dela de primeira, experimenta explorar mais um pouquinho o resto. Às vezes você tá colocando muito foco numa parte muito pequena do que é o teu órgão sexual, que é o seu corpo todo. Não acho que decidir não usar camisinha seja um equívoco, mas acho que se a gente tem a camisinha em mãos, né, se é um recurso muito mais acessível do que alguns outros para prevenção, vale a pena a gente experimentar, se habituar a ela. E por fim, queridos grãozinhos e queridos grãozinhos que vão influenciar jovens e queridos grãozinhos que são jovens, vou contar uma realidade para vocês. A vida é uma sucessão de frustrações com alguns momentos de alívio entre uma e outra.
Tem um monte de coisa que a gente pode fazer pra evitar frustrar os nossos planos e intenções? Tem. E vale muito a pena a gente tentar ao máximo fazer com que as coisas estejam de acordo com os nossos desejos, desde que isso não machuque ninguém. Mas, inevitavelmente, alguma coisa vai acontecer fora do esperado. E dizer que quando isso acontece, a gente é condenado a uma vida infeliz é uma violência muito cruel para pessoas que estão tão cercadas de vulnerabilidade que inevitavelmente vão acabar se molhando nessa chuva. É muito diferente eu ser um homem cisgênero, branco, heterossexual, super dono dos meios de prevenção, né? Eu que decido usar camisinha ou não, e eu ser uma travesti relegada à prostituição negra na favela. As violências não são iguais, né? As relações de poder que infelizmente se manifestam inclusive no sexo não são iguais. Eu não posso sentenciar pessoas que estão tão encharcadas de vulnerabilidade a uma vida medíocre. A gente quer que nada aconteça? A gente quer que nada aconteça. Mas dá pra gente tratar uma doença e continuar vivendo feliz. Dá pra gente lidar com a nossa infecção crônica e continuar sendo feliz. Você pode ser uma mãe solo e ser feliz. E você pode ser um pai muito jovem e ser feliz. Se a vida então é essa sucessão de frustrações, depois de curtir esse vídeo eu vou pedir para que você se direcione à seção dos comentários e conta pra gente uma frustração que você tenha em relação ao sexo. Ah, eu achei que eu ia chegar lá e ia ter aquela genitália bonitinha que eu via no livro de biologia e não foi bem assim. Conta aqui pra gente essas frustrações, vamos tirar isso da frente, vamos parar de tratar sexo como tabu, vamos falar das coisas como elas são e vamos junto. Fica mais fácil se você se inscrever e ativar o sino, porque aí você recebe uma notificação que tem vídeo, tá bom?